noite. Você sabia que o Estado não pode punir permanentemente? Isso é chamado de prescrição penal. E no telecurso de Direito Penal de hoje vamos falar como isso ocorre. Boa noite, pessoal! Boa noite! Hoje vamos aprender um pouco sobre prescrição. O que é prescrição? Basicamente consiste na perda do poder-dever do Estado em razão de sua inércia, ou seja, da sua inação, pelo não exercício tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória após um certo decurso de tempo. Professora, mas todo crime prescreve? Não, quase todos. Há duas exceções. A primeira exceção é o racismo e a segunda é a ação de grupos armados, tanto civis como militares, contra o Estado democrático ou a ordem constitucional. Lembrando que toda arma é arma, então qualquer arma que seja vai ser considerado um grupo armado. Maria é proprietária de um cão da raça Pitbull, geralmente conhecido pelo seu comportamento agressivo. Em 10 de fevereiro de 2020, um carteiro, ao passar pelo portão de Maria, abaixou-se para entregar uma encomenda. Ao movimento de abaixar-se para entregar a correspondência, ele foi violentamente atacado pelo seu cão. Não havia nenhuma placa de aviso sobre o animal presente lá. Isso acabou resultando em várias lesões no seu rosto, no seu corpo e nos seus braços. A responsabilidade de Maria pode ser analisada principalmente sob o artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais. O ataque do cão configura uma lesão corporal e a pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano, podendo ser aumentada conforme as circunstâncias do caso. Neste caso, Maria agiu com negligência ao não providenciar nenhum tipo de aviso sobre o cão de raça potencialmente agressiva e também por não providenciar nenhum tipo de acessório do tipo focinheira para conter eventuais ataques do animal, o que reforça a sua responsabilidade sobre o animal. O prazo de prescrição para o crime de lesão corporal é de 4 anos, conforme o artigo 109, inciso 3º do Código Penal. A denúncia contra Maria foi recebida em 10 de março de 2021, mas até 10 de março de 2025 ainda não havia sido publicada a sentença. Assim, como o prazo prescricional já foi ultrapassado, Maria pode estar isenta de punição penal neste caso específico. A prescrição varia de acordo com a pena máxima prevista para cada crime. Com isso, iremos ver a partir dessa linha de raciocínio como funciona o artigo 109, que prevê justamente a aplicação de uma escala de tempo para cada tipo de crime. A partir do artigo 109, nós temos uma escala que prevê os tipos de prescrições. A partir disso, nós podemos raciocinar da seguinte forma. Os crimes que prescrevem a partir dos 20 anos são aqueles que têm penas a partir de 12 anos ou superiores a isso. Já os crimes que prescrevem em 16 anos são aqueles que vão ter pena entre 8 e 12 anos. Os crimes que irão prescrever em 12 anos são aqueles entre 8 e 4 anos. Já aqueles que prescrevem no tempo de 8 anos são os que possuem pena entre 4 e 8 anos. Os crimes que irão prescrever em 4 anos são aqueles que têm exatamente 1 ano como pena máxima ou até 2 anos, sem exceder esse limite de tempo. Já em relação aos crimes que prescreverão em 3 anos, são aqueles que têm a sua pena máxima inferior a 1 ano. Em relação às penas restritivas de direito, nós temos uma pequena observação, que segue-se a mesma escala das penas restritivas de liberdade. Segundo Nutt, há 5 teorias para fundamentar a existência da prescrição. A primeira é a teoria do esquecimento, a qual fala que, ao decurso do tempo, os fatos serão esquecidos. A segunda teoria é da expiação moral, a qual fala que o sujeito, o criminoso, se sente coagido, se sente que está sendo observado e por isso ele fica temido. A terceira teoria é da emenda do delinquente, a qual fala que o criminoso se ressocializa ao decorrer do tempo.
A quarta teoria é da dispersão das provas, a qual fala que a prova do dia 1º é diferente da prova do dia 100º, ou seja, as provas podem ser acabadas, diminuídas, e a prova do primeiro dia não vai ser igual à prova do 100º. E a última teoria é a teoria psicológica, a qual fala que o criminoso fica sentido com o fato, com o crime que ele cometeu, e aí ele começa a mudar o seu psicológico, se tornando uma pessoa de bem. Durante o processo, certos atos interrompem a contagem da prescrição, como o recebimento da denúncia ou queixa. Também tem a pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, publicação da sentença condenatória, recurso, tem o início ou suspensão do cumprimento da pena, e quando essas coisas acontecem, o prazo acaba recomeçando do zero. No caso de Maria, só houve uma interrupção, que foi o recebimento da denúncia. A defesa alega que o crime prescreveu. A denúncia foi recebida em 2021 e até hoje não houve a declaração da sentença. De fato, a pena máxima para lesão corporal é de 1 ano e o prazo prescricional para esse caso é de 4 anos. Como o recebimento da denúncia foi no dia 10 de março de 2021 e até a data de 10 de março de 2025 não houve uma sentença, Maria pode ser isenta de punição penal devido à extinção da punibilidade. Para dar continuidade à nossa dinâmica, eu tenho uma perguntinha a fazer. E vou escolher uma pessoa agora. Você, garotinha, quais são os tipos de prescrição? Nós vamos ter no Código Penal a prescrição em abstrato, em que se considera a pena máxima dada ao indivíduo. Nessa modalidade também se considera a questão de que a pena deve ser reduzida ao mínimo. Então se consideram as majorantes e as minorantes, de forma que a pena reduza o mínimo possível. Também vamos ter a prescrição retroativa. Na prescrição retroativa, é imprescindível que haja o trânsito em julgado, pois é a partir dele que a gente vai considerar o tempo que decorreu e como que isso vai interferir na aplicação da pena. Também vamos ter a prescrição superveniente, que considera o mesmo preceito da retroativa com a exigência do trânsito em julgado. Vale também ressaltar que se o indivíduo for menor de 21 anos na época do fato ou maior de 70 anos na época da sentença, o prazo da prescrição reduz pela metade. Muito bem, excelente, parabéns. A prescrição protege o direito à segurança jurídica e impede que pessoas fiquem presas a processos eternos. Mas atenção, cada caso exige cálculo detalhado. E lembre-se, a prescrição não é absolvição, é apenas o reconhecimento de que o tempo venceu. Até o próximo Telecurso de Direito Penal.